Boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí à live. Vamos falar um pouquinho hoje sobre qual que é a profissão, né, do veterinário comportamentalista. Afinal, muita gente não sabe o que um veterinário comportamentalista faz. Apesar de que já... Olá, Roberta, tudo bom? Roberta é minha mentoranda da FCPA. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre a profissão do veterinário comportamentalista. Antes de mais nada, obrigada. Obrigada. Oh, Roberta, adoro. Obrigada mesmo. Aí eu ficando vergonha aqui. Bom, gente, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre a profissão do veterinário comportamentalista. Tem muita gente ainda que tem dúvida, não só os tutores, mas nós veterinários, né? A gente não vê isso como uma área de atuação, a gente não vê isso como uma possibilidade de trabalho. Infelizmente, porque é uma área que está crescendo muito na vida, né? No dia a dia aí. E, assim, o que eu tô percebendo é que muitos veterinários eles já estão tendo conhecimento da necessidade de ter um veterinário comportamentalista até para trabalhar em conjunto também, né? É muito legal quando a gente trabalha com um clínico, trabalha com uma outra especialidade. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como isso acaba acontecendo, quão importante a gente trabalhar em conjunto, tanto com o clínico, quanto com outra especialidade, quanto com um adestrador também. Muitas vezes as pessoas acham que o adestrador e o veterinário comportamentalista não são parceiros, né? Eles não podem trabalhar em conjunto. Muitos adestradores eles têm esse medo também, né? Da gente meio que roubar o cliente e tal. E não é bem por aí. A gente consegue trabalhar sim em conjunto para para melhorar aquela questão do bem-estar daquele animal, do bem-estar daquela família também, e todo mundo vai ganhar com isso, né? Então a gente consegue sim trabalhar em conjunto, e além disso eu vou falar também qual que é a diferença, né? Vocês sabem qual que é a diferença de um veterinário comportamentalista de um adestrador? Muitas vezes a gente tem dúvida, né? As pessoas têm dúvidas sobre isso. Então eu vou falar um pouco sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Antes de mais nada, eu acho que eu sou o maior exemplo aí de como que acabei sendo, né, me tornando uma veterinária comportamentalista, até porque na graduação eu não tive nada sobre etiologia. E eu imagino que muitos de vocês não tiveram também, né? Então eu lembro que na época eu tive um semestre só na faculdade, onde a minha professora de etologia ela falava sobre comportamento de chimpanzé. Porque ela fazia um mestrado com comportamento de chimpanzé. E aí, cara, você vê, tipo assim, o que eu vou fazer, né, com comportamento de chimpanzé? Pra mim não fazia sentido nenhum. Imagino que pra maioria dos alunos também. Então, passou muito batido. E eu acho que até hoje, e inclusive eu vejo isso com os meus alunos, né, do FCPA, que muitos deles não tiveram etologia na faculdade, tá? A graduação ela acaba não te dando muita ferramenta, né? Ela não te mostra como essa área é uma área de grande expansão, principalmente agora, logo depois da pandemia, né? Cresceu muito os números de casos que animais com ansiedade por separação, animais com reatividade, com medo. Hoje os nossos animais eles estão muito mais ligados a gente, eles ficam muito mais próximos da gente, né? Isso, exatamente, passa super batido. E assim, eu não sei quanto tempo quantos semestres que você teve de optologia, mas imagino que seja pouco, né? Então, acaba sendo uma área que a graduação ela não te dá essa opção, né? Ela não te mostra que é uma opção boa. E a gente vê hoje que, ainda bem, com o avanço da zero, olha lá. Pois é. E não mudou nada, viu? Eu posso falar que eu me formei em 2007, até hoje, então não mudou nada, infelizmente. É uma pena, porque o veterinário que não entende de comportamento, gente,
Cara, tá tendo um grande erro, assim, uma grande furada, assim, tem uma lacuna muito grande. Onde já se viu a gente não entender de comportamento natural, necessidades básicas de cães e gatos, quando a gente atende um animal numa clínica, né? Qual que é a função? Como que você consegue perguntar? Muitas vezes, às vezes, até o tutor, ele sabe mais do que o veterinário sobre comportamento, porque o tutor ele vai pesquisar, ele vai se informar, ele segue muita gente, e o veterinário ele fica a ver navios, e que muitas vezes o veterinário ele acaba indicando o adestrador e nunca um veterinário comportamentalista. E por que isso acontece? Falta de conhecimento. Então eu aqui, né, sou veterinário comportamentalista. Eu venho aqui divulgar sim sobre essa área que só cresce cada vez mais e que é uma área em grande expansão e assim, você agrega muito o seu valor, né, no seu conhecimento e se tornando também um veterinário comportamentalista. Então assim, antes de mais nada, eu da mesma forma que vocês, me formei, não tive nada de etologia na faculdade. E eu acabei, na época que, na minha graduação, eu fiquei muito interessada na parte de cirurgia, fiz todo o meu estágio na parte de cirurgia, TCC e tal, entrei até numa pós-graduação em cirurgia, e aí eu percebi que eu ia cair eu ia ser só mais uma nessa área, né? Eu falei assim, gente, eu eu até desisti da pós-graduação, não completei a pós-graduação da cirurgia e tal, e eu caí em plantões de atendimento, né? E a gente sabe que plantão de veterinário paga-se uma miséria. Você sempre pega aqueles plantões que ninguém quer fazer, né? Que é Natal, é final de ano, Carnaval, onde todo mundo tá viajando e a gente tá o quê? Trabalhando. Era isso a minha vida. Muitas vezes eu trabalhava 24 horas, né? Eu jogava um plantão no outro, tal. Isso era uma coisa horrível também. Eu odiava fazer isso, mas às vezes era importante fazer, até por questão financeira também. Mas a questão psicológica aí de saúde a gente sabe que não é legal. E eu lembro que muitas vezes, eu saía com os meus amigos e às vezes eu dormia na balada. Sabe, eu não aguentava. Eu simplesmente era a bela adormecida dos rolês, assim. Eu dormia, ia pra cinema, dormia, ia pra balada, dormia. Eu ficava em qualquer lugar, me botava dentro sentava num lugar e eu acabava dormindo, no meio da balada. Não tinha o que fazer, né? Eu queria ter uma vida social, mas eu não conseguia ter. Eu queria estar com meus amigos, eu queria estar com minha família, mas eu tava sempre em plantão, né? E aí, assim... Cara, e aí quando eu não tinha... Enquanto as minhas famílias, meus amigos estavam viajando, eu tava sempre lá trabalhando, né? E aí, um belo dia, eu lembro que eu tinha uma bulldog inglesa. E a bulldog inglesa, a Cacau, era uma cachorra extremamente agressiva. Só que eu não sabia nada de comportamento. Nada. Eu não entendia por que aquela cachorra era agressiva. Eu trabalhava da forma com que eu achava que fosse que desse para trabalhar, né? Eu via filmes, eu via vídeos, tal, essas coisas, e nada melhorava, nada funcionava. E aí, de repente, eu vi um veterinário comportamentalista na internet e eu acabei chamando o veterinário comportamentalista para minha própria cachorra. E aí eu vi que, assim, cara, eu adorei aquilo. Adorei aquela abordagem, eu nunca tinha imaginado daquela forma, né? O jeito que ele trabalhava em cima da minha cachorra. Eu me apaixonei pela área, tá? E, cara, eu me joguei totalmente na área da etologia. E a partir de 2008, eu já comecei a mudar. Saí totalmente dessa área da cirurgia, tal, essas coisas, e eu me joguei na área da etologia. Eu trabalhei, inclusive, numa empresa de adestramento por muitos anos, onde eu tive uma bagagem muito grande também, uma experiência muito grande, ela me deu muita experiência. E eu vi, na prática, aí, os problemas e as frustrações entre os tutores e os seus animais, tanto cães e gatos, né? E eu, muitas vezes também, eu comecei a perceber que casos extremos, casos de ansiedade por separação,
casos de transtornos compulsivos, né, cães e gatos reativos, eles não eram tratados somente com manejo, gente. Eles precisavam de uma intervenção medicamentosa, uma intervenção médica, né, no caso. E eu não tinha esse conhecimento. A faculdade não me deu isso. E aí, o que eu precisei fazer? Eu fui procurar algum curso, alguma pós, algo do tipo que tentasse me dar essa experiência. E eu não achei absolutamente nada na época. Cara, foi um trabalho. Eu tive que garimpar sozinha, atrás de livros, atrás de um curso ali, um curso lá, um congresso aqui, um congresso lá, muitos cursos, muitos congressos, enfim, eu comecei a abrir o leque de opções para conseguir ter uma base dentro de mim, né? Eu tentar ter mais experiência. E alguns foram muito bons, outros foram assim péssimos, tinha que jogar fora o dinheiro, tipo, rasguei dinheiro à toa, né? E, cara, demorei bastante. A graduação não me deu essa oportunidade, né, desse crescimento. E depois de tudo que eu adquiri os conhecimentos, eu percebi o quanto trabalhar nessa área acabou transformando a minha vida. Depois de todo esse perrengue que eu passei, eu consegui ter uma base sólida, mas foi ralando. Não peguei nada, assim, não veio nada, né, tipo, de mão aberta pra mim. Mas hoje eu percebo que eu sou uma veterinária que não sou veterinária frustrada. A gente sabe que muitos veterinários hoje em dia, eles amam a profissão, mas eles são extremamente frustrados. Porque trabalha-se muito, paga-se mal, você não tem qualidade de vida, enfim. A gente sabe muito bem. Quem pagou a anuidade do CRMV agora foi uma facada no coração que todo mundo sabe o que é, né? Então, você trabalhar pra caramba aí, e aí você tem que pagar aquela anuidade doída no começo do ano, onde tem IPVA, tem IPTU, tem, enfim, N coisas aí, você tem que pagar a anuidade do CRMV, que não é barata. E aí eu percebi que, assim, cara, eu consegui ter qualidade de vida, eu consegui ter mais conhecimento, mais experiência, né? Claro que eu acabei errando, acertando, claro, todo mundo acaba fazendo isso, né? Mas hoje eu tenho qualidade de vida e eu consigo agregar valor à minha consulta, né? Todo mundo tem preço, mas nem sempre algumas pessoas têm valor. Então, o valor é a experiência, é o conhecimento, é a bagagem e a segurança que você acaba passando para aquele cliente quando você está numa consulta. Então, hoje, eu consigo ter um valor diferenciado na minha consulta. Né? Então, assim, eu consigo ter mais qualidade de vida trabalhando menos. Então, hoje, eu tenho mais tempo para os meus animais, eu tenho meu final de semana, eu emendo feriado, eu vou viajar, eu faço a minha meditação, vou para academia todos os dias. Quem me conhece aqui sabe que eu gosto muito de jogar squash. Eu tenho horários muito mais flexíveis hoje, graças a todo esse conhecimento, graças à medicina veterinária comportamental, né? E o fato de eu ter tido essa dificuldade enorme que eu tive na época, e eu sei que muitos veterinários, eles ainda têm essa dificuldade, porque não é muito fácil você encontrar as coisas, eu acabei fazendo o meu próprio método. A Roberta aqui, né, ela é minha mentoranda, então ela sabe muito bem o que é o FCPA. O FCPA é um método que chama Ferramentas para Comunicação em Psicoanimal. Ele te dá a bagagem, ele te dá um GPS para você saber analisar, diagnosticar e tratar os problemas comportamentais de cães e gatos, né? Então, por essa dificuldade que eu tive, hoje eu mostro um caminho para vocês veterinários também, através do FCPA. O FCPA, ele tem lançamentos, né? Eles têm,
eu abro poucas vagas por ano. Obrigada, Roberta, olha lá. Essa é uma aluna muito bem, sabe, ela muito bem satisfeita com o FCPA. Eu fico muito feliz, Roberta, muito feliz mesmo. Então a Roberta sabe, porque a gente tem aulas de mentoria uma vez por mês, né? Agora esse ano vai mudar as datas, mas a gente tem aula de mentoria uma vez por mês, onde a gente se reúne e conversa caso a caso, né? E é ao vivo e é super gostoso, porque obrigada. Tem um grupo de mentoria também no WhatsApp que 24 horas que o pessoal acaba trocando muita figurinha, muita experiência. Tem gente boa, sabe? Tem gente muito boa, muito empenhada em querer trabalhar da forma correta e da forma, assim, sem a gente julgar o outro, né? Então é todo mundo dando a experiência lá. Isso é muito legal. Por isso que eu acabei fazendo o FCPA. Quem tiver interesse, a próxima turma vai ser aberta em março. Clica no link lá na bio, né? Na minha bio tem um link, você deixa o seu melhor e-mail, que, claro, além disso, você ativa as minhas notificações também, que qualquer novidade vocês vão ter em primeira mão, né? E assim, eu super indico, toda a minha experiência, toda a minha bagagem tá lá dentro. E assim, eu tenho grandes pupilos, né? E grandes resultados aí com todos. E por que eu perguntei, né? Quem conhece a medicina veterinária comportamental? Até porque hoje, o que eu vejo? Antigamente era muito mais difícil um veterinário, né? Um clínico, uma outra especialidade, acabar indicando um veterinário comportamentalista para trabalhar em conjunto. E, claro, com o avanço da internet, né, quanto mais a gente conversar sobre isso aqui, as pessoas elas acabam tendo esse conhecimento e acabam indicando. E eu tenho um caso de sucesso onde foi um veterinário, inclusive, que me indicou para esse caso. Inclusive, né, eu acabei no último congresso de medicina veterinária comportamental, né, da BMVEC, eu acabei relatando esse caso para eles. Foi um caso bem legal, onde esse cão, ele veio de uma gastroenterologista, onde ele tinha uma gastroenterite crônica, onde ele tinha episódios de emese e hematoquesia intermitentes, né, frequente, e que ela não conseguia, ela já tinha feito de tudo, não conseguia tratar, e ela acabou encaminhando para mim. E a gente trabalhou em conjunto. E eu percebi, na época, esse cachorro ele tinha um componente de ansiedade por separação muito grande, e a partir do momento que ele tinha esses gatilhos de ansiedade por separação, ele tinha esses comportamentos, né? Esse sintoma de emese e hematoquesia mais exacerbado. Nesse caso, eu acabei trabalhando em conjunto, claro que com a medicação, né? E com manejo também. Nesse caso, eu entrei com a cannabis medicinal, que era bem mais indicada para o caso dele. E hoje acho que vai fazer uns 8 meses, mais ou menos. E ele não teve mais nenhum tipo de descarga de emese e de hematoquesia, né? Ele está bem controlado. Então, assim, a partir do momento que um veterinário ele entende a necessidade de um veterinário comportamentalista em trabalhar em conjunto, todo mundo tende a ganhar. Da mesma forma que o adestrador, quando ele vê a necessidade de trabalhar com o veterinário comportamentalista, todo mundo tende a ganhar também. Ninguém rouba cliente de ninguém aqui, tá? Eu não sou inimiga de adestrador, eu sou super parceira de adestrador, eu tenho vários... na época que eu fui, né, eu fui adestradora por muitos anos, então eu tenho vários colegas adestradores. Claro que existem linhas de adestramento, tá? Eu não posso deixar de falar isso, mas a gente trabalha totalmente em conjunto. Alguns casos são bem manejos, outros casos a gente precisa entrar com uma medicação. E que, infelizmente, a faculdade também não fala sobre isso com você,
né? Então, qual que é a medicação correta para entrar? Qual é a dosagem certa? Qual tipo de medicação? Se você pode associar essa medicação com outra? Aquele cachorro, ele tá sendo medicado, né? Por exemplo, a gente vê um caso de um paciente velhinho que tem um Alzheimer canino, tal, ele já tá com um monte de medicação. Se a gente entrar com uma medicação, por exemplo, com um antidepressivo tricíclico, quais são os efeitos colaterais junto com as outras medicações? Tudo isso tem que ser avaliado, né? E o veterinário comportamentalista, ele tem essa função também, né? Ele consegue fazer isso. E qual que é a diferença, então, de um veterinário comportamentalista para um adestrador? Ah, obrigada, Flávia. Tem bastante aluno aqui. Que gostoso que vocês estão aqui. Bom, o pessoal, os meus alunos, eles não vão responder porque eles já sabem, né? Mas a diferença de um veterinário comportamentalista para um adestrador, vamos fazer uma analogia aqui. Você tem um transtorno de síndrome do pânico e você vai para o psiquiatra. O psiquiatra vai te diagnostica como síndrome do pânico. Ele vai fazer um tratamento, ele vai passar uma medicação para você. Só que ele vai falar assim, olha, você vai tomar essa medicação e você vai procurar um psicólogo. O veterinário comportamentalista é a mesma coisa. Não deixa de ser um psiquiatra. E o adestrador, ele não deixa de ser um psicólogo. Você vai toda semana no psicólogo, não é? Você faz a sessão de psicoterapia, você vai falar como é que foi o seu dia, o psicólogo vai tentar mudar a sua rotina, tentar mudar o seu manejo, né? Porque quem vai fazer realmente é você, né? O psicólogo, ele vai te orientar. E o veterinário comportamentalista vai medicar, né? Vamos lá, Pauline. Boa noite, doutora. Boa noite, Pauline. Eu sou jornalista e estou no último ano de faculdade de medicina e comportamento de cães e gatos. E de primatas, olha lá. E que é a área que eu vou seguir. Independente disso, eu gostaria, eu acho que parou, de lhe fazer um convite para entrevista após a live. Sim, claro, pode entrar em contato comigo. Manda um direct, tá bom? A gente conversa melhor, tá bom? Vai ser um prazer. Então, assim, o veterinário comportamentalista, você vai, né? Aquele paciente vai uma vez por mês, vai fazer uma consulta, ele vai conversar, ele vai analisar, ele vai diagnosticar, imagina, ele vai diagnosticar aquele problema comportamental, se vai precisar entrar com um tipo de medicação ou não. Não necessariamente a gente precisa entrar com medicação, mas muitas vezes a gente precisa, né? Qual o tipo de medicação correta? Se aquela medicação ela tem algum efeito colateral, qual que vai ser o ajuste de dose? E aí, claro, ele vai te pedir retornos, ele vai te pedir acompanhamentos. O psiquiatra vai fazer a mesma coisa, da mesma forma que o veterinário comportamentalista vai fazer, né? E muitas vezes o veterinário vai falar assim, olha, você vai precisar de um adestrador na sua casa para trabalhar em conjunto, para ele ver, o adestrador acaba sendo profissional técnico para mudar o manejo através de treinos, através de mudança de rotina daquele animal, através de mudança de atitude, né, daquele tutor também, que muitas vezes o tutor, o tutor tem uma grande responsabilidade em tudo isso também, tá, gente? Não adianta nada. Da mesma forma que o psicólogo te orienta a fazer as coisas e você não faz, a culpa não é do psicólogo. A culpa é sua que você não fez, né? Da mesma forma, no caso aí, o adestrador e com o veterinário comportamental. Então, tudo isso deve ser trabalhado em conjunto. Muitas vezes a gente precisa de um adestrador para trabalhar em conjunto. Da mesma forma que muitas vezes o adestrador, ele tem as limitações e ele tem que entender que alguns cães, sim, precisam, cães e gatos, tá? Alguns cães e gatos precisam de uma intervenção medicamentosa, porque daí a gente consegue dar mais qualidade no trabalho, mais qualidade no treino daqueles animais, tá certo? Então, o veterinário comportamentalista é exatamente isso. Então, ele vai trabalhar a parte, né? Ele envolve
a medicina, a psicologia e a psiquiatria também. Vou te dar outro exemplo também. Um animal agressivo. Chega lá pro adestrador. E tá agressivo. O adestrador, enfim, dependendo da metodologia, né? Vai fazer todo o trabalho e tal. E assim, melhorou? Melhorou um pouco, mas não necessariamente tá bom. Tá. O veterinário comportamentalista, ele vai avaliar aquela agressividade e que muitas vezes essa agressividade, que eu não gosto de falar agressividade, é reatividade, o animal ele não é agressivo, ele está agressivo a algo. Algum gatilho desenvolve uma reação, né? Então eu gosto de falar sobre dessa forma. Então ele tá reativo por quê? Muitas vezes é por dor. E aí um adestrador ele não consegue avaliar isso, né? Por quê? Porque ele não é um médico veterinário. Não, eu sei, eu consigo. Não necessariamente. Eu vou dar um outro caso aqui, que assim, esse caso foi um caso muito assim, eu fiquei surpresa com o que aconteceu. Veio uma cliente pra mim, ela só mandou a foto do rosto da criança dela. Ela tinha era uma border collie, era um cão pastor, eu não lembro se era uma border collie ou uma blue heeler. Enfim, a blue heeler mordeu a cara da criança. Ela mandou uma foto pra mim com a cara toda ensanguentada daquela criança. Falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu com a minha cachorra. Se você não melhorar isso na minha cachorra, eu vou ter que doar ela. Meu marido tá querendo doar essa cachorra. Fui até a casa dela, eu percebi uma cachorra extremamente ansiosa, agitada, tal. E durante a conversa, eu percebi que a cachorra tava com muito desconforto em vários lugares. Fui fazer um exame, fui fazer uma palpação, e a cachorra me dava sinais que ela tava muito desconfortável numa região abdominal. Muito desconfortável. Falei assim, vamos pedir alguns exames. Eu pedi um hemograma na época, uns bioquímicos e um ultrassom. Gente, ela estava com piometra fechada. O que é uma piometra fechada? Piometra é uma infecção uterina que a maioria das pessoas já conhece. Fechada é que ela não tem uma abertura para aquele pus sair. Então é pior ainda. Tá? Se o pus sai, se a infecção sai, teoricamente é melhor, porque acaba sendo uma cirurgia de urgência, mas por ser uma piometra aberta, né, com a secreção, a tendência é que essa cachorra não fique com um sinal de infecção tão grande a ponto dela também ter outras complicações, uma insuficiência renal, uma intoxicação, enfim. E pode ocasionar até a morte, uma sepsemia, né? Uma ruptura do útero, enfim. Aquela cachorra estava com piometra fechada. Imagina a dor daquela cachorra ao ser tocada, ao ser afagada. Então, a reatividade daquela cachorra estava relacionada a uma dor. Então, um adestrador pode passar batido. O adestrador ele não tem esse conhecimento. Então, a gente precisa ter, né, o profissional ele precisa ter esse conhecimento da possibilidade, da necessidade de passar por um veterinário comportamentalista para avaliar a parte física desse animal também. Não necessariamente só a parte comportamental, gente. A parte física e comportamental ela está totalmente relacionada, tá? Então, muitas vezes a agressividade está relacionada à dor. Nessa foi uma piometra. Em outros momentos, pode ser uma dor de dente, pode ser uma dor na pata, pode ser dor em vários lugares. Ou problemas hormonais também, tá? Problemas hormonais estão relacionados à agressividade também. Um hipertiroidismo, um hipotiroidismo pode estar relacionado à agressividade. Então, disfunções hormonais também dão alterações em comportamento. E quem vê isso? Veterinário comportamentalista. O veterinário comportamentalista consegue identificar isso. E que muitas vezes acaba, claro, a gente faz todos os exames, putz, deu uma disfunção hormonal, ok, aí a gente encaminha para um endócrino, né?
Ou a mesma forma que o endócrino ele pode encaminhar pra gente, mas muitas vezes o que acontece? Você trabalha a parte hormonal, aquele animal já volta ao normal. Ele não vai ficar mais reativo, tá? Então o equilíbrio acaba desenvolvendo todo esse tipo, ele envolve aí a questão do comportamento, tá? Uma gastroenterite muitas vezes está relacionada à ansiedade, muitas vezes. Aquele cachorro que fica lambendo parede, fica lambendo o chão o tempo inteiro, muitas vezes ele tem algum problema gástrico, problema intestinal, e que a gente precisa trabalhar aí em conjunto, né? Um problema compulsivo, ele pode estar relacionado também a algum problema neurológico. Então, cara, meu Deus do céu, eu chamo adestrador, o meu cachorro tem compulsão. Se você não tratar, se você não identificar a causa da compulsão, se é um problema neurológico ou se é um problema comportamental mesmo, e aí é o veterinário comportamentalista que consegue identificar isso, não vai tratar, não vai funcionar. Você pode trabalhar toda a questão do manejo dele, mas o problema, compulsão, fica instalado. E compulsão é um troço que a gente precisa entrar com medicação, porque envolve neurotransmissores cerebrais, né? Neurotransmissores já fala que é cerebral, mas inclusive depois eu posso até fazer uma live sobre a cabeça, né? O cérebro de um animal compulsivo, que é muito interessante. E aí eu falo exatamente onde a medicação vai atuar. Por que a gente precisa entrar com medicação? Por que só o manejo não vai fazer o efeito aí? Tá certo, gente? Então, tudo isso o veterinário comportamentalista faz. Olha a área, olha a área tão interessante, né? Eu fiquei totalmente alucinada quando eu entrei, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? Eu aprendo muito também com os meus alunos, a gente troca muita figurinha, é muito legal. E, enfim, é isso. É uma área que eu gostaria muito, muito que eu pudesse compartilhar cada vez mais aí o conhecimento, claro, dos mentorandos, o conhecimento para vocês aqui do Instagram, e ver que só tende... O objetivo maior, gente, eu acho que é só a questão do bem-estar físico, psicológico. Muitas vezes a gente pensa só no bem-estar físico daquele paciente, mas a gente esquece do bem-estar psicológico. Com bem-estar psicológico em dia, a gente não vai ter excesso de cortisol, a gente não vai ter aquele cachorro, aquele animal estressado. Porque a gente sabe que o estresse, ele desenvolve a problemas futuros, né? Quando a gente já viu aí o Medicorten, quanto mais corticoide a gente dá para aquele animal, mais problema de saúde a longo prazo ele vai dar. É a mesma coisa com um animal com excesso de cortisol, o animal com bem-estar que não está instalado, né? Ansiedade, estresse, aumento de cortisol. Quando a gente tem um aumento de cortisol aí, a gente começa a ter problemas a longo prazo de saúde. Então, olha quão importante que a gente trabalhar para aquele animal ter um bem-estar instalado. E outra coisa também que é muito básica e que muitas vezes o veterinário não sabe. E eu não sabia, tá? Eu não sabia. Eu não sabia de necessidades básicas de cão. Eu não sabia necessidade básica de gato. Eu tive que buscar isso tudo fora, tá? A partir do momento que a gente tira aquele animal de um ambiente, né, deles e coloca para o nosso ambiente, a gente precisa suprir as necessidades básicas desses animais, tá? Vou dar um exemplo aqui de necessidade básica de gato. O gato, ele é um animal caçador. O gato, ele é um animal que tem... ele é de hábitos crepusculares. Muitas vezes a gente acha que é de hábitos noturnos, mas não, eles têm hábitos crepusculares. Então a maior parte de energia dele, né, ele vai estar muito mais ativo no amanhecer e no entardecer.
Se a gente não supre essa necessidade, o que acontece? Cara, aquele gato vai pular na cabeça do tutor na madrugada, aquele gato ele vai ficar na tocaia, na quina da, sei lá, na esquina do sofá, e a hora que aquele tutor passar na frente, ele vai pegar a canela do tutor, e aí o tutor vai achar que aquele gato é maluco. O gato vai escalar a cortina, o gato vai subir em cima do rack da TV, e aquele tutor vai falar assim, gente do céu, eu não aguento mais esse gato é maluco. Não, ele não é maluco. Ele só tá tentando suprir a necessidade dele dentro de um ambiente que não é dele. E se a gente não desenvolve aquele ambiente para ser propício para ele, ele começa a ter problemas no futuro. E que muitas vezes está relacionado ao estresse. E às vezes acontece problemas compulsivos. Aquele gatinho que começa a comer tudo que vê da frente. Começa a comer tecido, começa a comer roupa, né? A gente sabe que tem a síndrome da pica aí. Ele começa a comer plástico, ele começa a comer N coisas. Isso é um transtorno compulsivo de um gato, né? Um problema compulsivo de um gato. E se a gente não instala muito bem essas necessidades básicas, né, que a gente fala que é através do enriquecimento ambiental. E qual que é a função do enriquecimento ambiental aqui? Muitas vezes as pessoas vão achar que a função do enriquecimento ambiental é só entreter o cachorro, entreter o gato. Ah, enquanto eu trabalho, eu dou um brinquedinho para ele e ele me deixa em paz. Não. A função do enriquecimento ambiental é a gente aumentar os comportamentos naturais do cão, naturais do gato, para a gente diminuir os comportamentos anormais. A partir do momento que esse comportamento natural tiver bem instalado, os comportamentos anormais, eles vão sendo diminuídos. Porque aquele animal, a tendência é que ele esteja num bem-estar mental aí no caso, tá? Então aí o nível de cortisol não vai estar muito alto e ele futuramente não vai ter problemas de saúde. Tá certo, gente? Hoje era isso que eu queria falar para vocês. Quem tiver alguma dúvida, entra através aqui do meu direct, eu vou estar bem à disposição. Quem quiser entrar na lista de espera do FCPA, tem um link lá na bio, que chama Ferramentas para Comunicação e Psique Animal. Ativa aqui as notificações para vocês saberem mais aí, terem as coisas mais à prontidão, tá certo? E eu vou encerrando por aqui. Um abraço para vocês, até mais e tchau, tchau.